tem que fazer um modelo de jogo para esse jogador. E quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo para o Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor nome do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele. Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal. E eu creio que esse vídeo seja muito importante, é muito pontual para aquilo que a gente está debatendo sobre futebol. O modelo de jogo, ele vem na frente do atleta ou o atleta, individualmente, ele tem privilégio estar à frente de um modelo de jogo. Os dois argumentos de quem defende as posições diferentes, eles são muito bons e são bem válidos para a gente debater por aqui. Eu só vou trazer para vocês uma informação que pode vir a interessar ao Flamengo. Novamente, a FIFA acabou prorrogando a data para aqueles contratos que foram assinados antes dos conflitos entre Rússia e Ucrânia. Os jogadores continuarão sendo liberados até junho de 2026, mas para isso, os contratos precisam ter sido assinados antes de iniciar a guerra e, além disso, não poderiam então ter uma renovação neste período. Tá bom? Então, para ficar de olho, seriam liberados novamente. Então, o atleta teria essa possibilidade de ser liberado de graça, obviamente, tá bom? É o seguinte, rapaziada, desde ontem, né, e o Flamengo deu aquela notinha, a gente já havia explicado, né, até, enfim, da informação do Mauro César, do Pedro, e aí o Pedro, até pela uma fala já do Felipe Luiz, ela pode corroborar e contribuir bastante pra gente com esse debate aqui. Muito se fala sobre forma de se jogar, muito se fala sobre o padrão de jogo, sobre o modelo de jogo, fala sobre o atleta. Cara, como você não coloca, como o atleta entra nesse contexto, muda para o atleta entrar e etc. Vamos lá. Normalmente a gente tem uma prática no futebol de quando a gente tenta de fato debater sobre o jogo de futebol, a gente fala sobre atleta e a gente fala hoje sobre formação tática. Cara, hoje a garotada mais nova, ela já tá na ponta da língua. Ela já conhece até esquema tático. Ela fala 4-4-2, 3-4-3, 4-3-3, 3-5-2 e vai se trazendo, e vai se entendendo, melhor dizendo, que esquema tático é praticamente como uma receita de bolo. Ou seja, o 4-3-3 é melhor que o 4-4-2. Se jogar no 4-4-2 naquele jogo vai ganhar, se jogar... O que é uma mentira. É uma mentira. Estão se supervalorizando até esse assunto. E aí... Fala-se muito sobre o atleta, né? O jogador, tal, confunde muito sobre posição e função e tal. Mas tudo isso tem uma origem. Eu chamo de causa. Modelo de jogo. O modelo de jogo é o mais importante entre todos os assuntos que a gente pode falar sobre futebol, é modelo de jogo. Quando implica a uma contratação ou um diagnóstico de um trabalho que não está dando certo, de um treinador, ou uma contratação de um futuro treinador, você não vai analisar qual é o esquema que ele joga. Você vai analisar qual é o modelo dele. Aí, a partir dali, vai entrar o esquema, como vão entrar as fases do jogo, como vão entrar os jogadores. Então, assim, quando a gente faz uma análise sobre técnico, é modelo de jogo. E eu já digo, por que o Felipe Luiz, ele é um técnico promissor? Não é pelos seus resultados, apesar de facilitarem, né? É pelo seu modelo de jogo. E por quê? O modelo que ele aplica desde a base e proporcionalmente vem repetindo no Flamengo é um modelo que é muito valorizado na Europa. A forma de se jogar é uma forma, vou trazer em aspas, tá? Moderna. É usual, é aquilo que hoje os clubes tentam, né, alinhar com aquilo que seria, em aspas, o ideal, a tal receita de bolo. É isso. Então, por isso que ele é um treinador promissor, tá? E aí, vamos lá. O atleta, quando ele não está apto ou adaptado a esse modelo de jogo, ele tem que ser descartado, ele tem que ser adaptado, ou ele influencia no modelo, você abandona o modelo e coloca o atleta, ou então você tenta imergir esse atleta ao modelo, mas assim, se ele não adapta, ele está descartado e coloca assim o outro, que deve ser privilegiado. Tem como ter um equilíbrio sobre isso. E é inevitável, não é sobre o Pedro. A gente vai passar pelo Pedro, sobretudo porque teve uma fala do Felipe Luiz de que ele, na época, na coletiva de imprensa, ele havia falado, o Pedro ainda estava para voltar, né? Que ele teria, que o coletivo iria se adaptar a ele e tal. Então não é um modelo de jogo.
quando o Pedro voltar, o treinador vai fazer um modelo de jogo para o Pedro. O time vai se adaptar ao Pedro. Não tenha dúvida que é o melhor 9 do Brasil e nós vamos nos adaptar para ele. Vamos lá. Isso aí é uma questão ética e uma responsabilidade minha de trabalho. Eu não posso desmentir o Filipe Luís ou qualquer outra pessoa se eu não tenho informação. Então, na época, eu não poderia desmentir o Felipe. Mas eu não sou obrigado a acreditar. Como 80% das coisas que se falam em coletiva de imprensa, eu não acredito. Porque na sua grande maioria, aquilo que é falado é muito mais aquilo que os outros gostariam de ouvir, por isso que fala-se, do que aquilo que, na verdade, gostaria de falar, né? Então, eu não acreditei, mas eu não posso desmentir, porque eu não tenho a informação. E por que eu não acreditei? Porque não há tempo hábil, não havia treinamento, o Pedro não estava à disposição para que nós acreditássemos que ele teria um modelo e que os jogadores iriam se adaptar. Para isso acontecer, é prática, é campo. De fato, o Felipe tinha que ver isso. Não tinha como, mas a gente, né, muitos torcedores até, e a gente não tá aqui, é o que eu falo para vocês. O nosso papel aqui tá para falar a verdade, trazer as informações, trazer as notícias diariamente, as nossas análises, as nossas opiniões. A gente pode errar, mas eu também não tô aqui para destruir sonho de ninguém. Sinceramente, eu gosto mais de compartilhar alegria e felicidade para tudo na vida, inclusive no meu trabalho, inclusive dentro aqui do meu canal. Então, se o outro acredita, eu não quero, não tô afim. Deixa, beleza, vambora, tamo junto, vambora. Eu prefiro ser assim. Mas aqui falando sobre o modelo, é o seguinte, inclusive deixa o seu like, deixa sua curtida aí, tá? Obrigado aí aos novos inscritos, tamo junto aí, diariamente a gente tá junto nessa. Então, vamos lá. Se modelo de jogo é a causa, quais são as consequências? Essa imagem, ela ilustra bem. A primeira consequência é a união do coletivo dentro de uma ideia. Para que 11 jogadores não estejam dentro de campo, a gente vê isso em alguns momentos, principalmente em final de trabalho de técnico. E cada um está fazendo alguma coisa, o time está perdido, parece um cata-cata, parece um time de pelada, né? Então, o segundo passo, é você unir o coletivo a essa ideia. E essa união desse coletivo dentro do jogo, ela implica diretamente nas fases do jogo. Sejam elas fases ofensivas ou defensivas, sejam elas fases de organização, de transição ou de bola parada, né? Então, o modelo de jogo, ele implica em tudo. Como se o time vai pensar coletivamente e como o atleta, dentro da sua individualidade, vai estar inserido a esse contexto coletivo. Por exemplo, na prática, isso é uma organização defensiva do Flamengo. Tentou concentrar muitos jogadores para pressionar o portador da bola no jogo contra o Chelsea. O Flamengo fez isso muito bem, como, por exemplo, também o Bayern fez isso muito bem contra o Flamengo, né? No seu campo de ataque, todo mundo... É um modelo dentro da sua fase, dentro desse coletivo. Pois então, e aí, quando o esquema ou o atleta não está adaptado, ou a escolha da formação tática, não é a causa, ela é a consequência. Causa, modelo, consequência, quem joga, como joga, quais as funções que irão fazer, né? Qual a posição que joga e qual o esquema tático. Esquema tático e todas essas, né, atribuições são consequências, causa, modelo de jogo. Por isso que na sua grande maioria, quando você vai fazer uma contratação de um atleta, e aí a gente vai novamente para os dias atuais, onde está havendo uma supervalorização e um equívoco em leitura de número. Cara, isso é um problema. É um problema da imprensa, é um problema dos comunicadores, esse é um problemaço. Quando você faz uma contratação no viés de número, e eu vou trazer um exemplo aqui do Carrascal, por exemplo, que é um possível reforço do Flamengo, mas eu vou trazer números aqui hipotéticos. Imaginem que o Carrascal, ele tem 30 jogos na temporada, e nesses 30 jogos na temporada ele tem 15 gols e 15 assistências. Você vai olhar o número e vai falar, caramba, 15 gols e 15 assistências, excelente, contrata. É um equívoco. Porque você tem que... Gente, é hipotético, tá? Não são esses números e nem estou me referindo aí. Estou falando só porque ele é um possível, né, reforço do Flamengo. Você tem que analisar o modelo, a causa.
O que adianta você ir, por exemplo, no Carrascal, que ele tem 15 gols, tem 15 assistências, e aí você analisa que o time dele joga num modelo completamente diferente do seu. Ou seja, aqueles números, eles estão forjados dentro de um modelo completamente diferente. Então, quando você faz a contratação de um atleta, uma contratação séria de um atleta, você vai olhar a origem, o modelo do time. Por isso que precisa ser um estudo muito bem feito, não é só ver meia dúzia de jogos por DVD de um atleta. E, além disso, existe ainda, se você quiser se aprofundar mais sobre números, o indivíduo. Como, por exemplo, é um exemplo. Desses 30 jogos, que o Carrascal fez 15 gols e deu 15 assistências, 80% desses 15 gols e 15 assistências aconteceram nos últimos 15 minutos, quando o time dele já vencia por 2-0. É o famoso, ele faz o terceiro de um 3-0, ele dá assistência quando o jogo já está definido, porque existem atletas que ficam, né, como hoje em dia, né, farmando números em jogos já definidos. Em jogos, sim, o cara não faz o gol do 1-0, o cara não faz o gol importante, o cara não faz o do empate, ele faz quando tá tudo assim, sabe? Existem jogadores que são assim. Mas os números, eles não vão te dizer isso. Você precisa aprofundar nisso. Agora, o mais importante até, esse acaba passando até por um outro assunto, né? É sobre um modelo. E aí vamos ao Pedro, especificamente ao Pedro. Desde a chegada do Filipe Luís no Flamengo, na sua categoria, ele nunca trabalhou com um centroavante, não estou dizendo da qualidade do Pedro, porque eu acho que é chovendo molhado falar sobre a qualidade do Pedro. Com a característica do Pedro, que seria mais um 9 fixo, um 9 de referência. O próprio Wallace Yan, que hoje está tendo oportunidades, né, no profissional, tem um determinado momento do trabalho do Filipe na base, que o Wallace Yan era um meia, né, para quem acompanhava, ele falou, Wallace Yan, eu quero que hoje você jogue de atacante. E qual é o movimento que ele quer? Ruptura, né? Esse atacante que tenha uma velocidade suficiente para atacar as costas do adversário. Desde que o Filipe vai profissional, joga Gabigol, Bruno Henrique, o próprio Wallace Yan, Alcaraz tem minutos nessa posição, Gonçalo Plata, como a gente tem visto recentemente, e todos esses jogadores, independentemente se eles são bons, são ruins, se eles estão numa fase boa, se eles estão numa fase ruim, eles têm essa característica. Então, quando tem o Pedro, né, e aquela possibilidade do Pedro retornar, eu sempre falei isso para vocês, e vocês que estão acompanhando o nosso canal periodicamente, e certamente vocês já tenham ouvido ou vão lembrar. Curiosidade. Foi a palavra que eu falei. Porque eu não vou determinar aqui, eu não sou presunçoso, ao ponto de falar, eu prevejo o futuro, eu sei, não, pô, óbvio que não. Óbvio que não sou maluco. O futebol, ele cansa de nos surpreender. Eu sempre tive curiosidade, porque o Filipe nunca havia mostrado, desde que chegou no Flamengo, de usar uma característica como essa. Embora ele tenha falado que tinha um modelo para adaptar. E como seria esse modelo para adaptar? Onde está a dúvida ao futebol do Pedro? É na finalização? Não. É na definição? Não. É ser o homem de um toque na bola dentro da área, 2 toques? Não. É na sua participação na organização defensiva, é na sua participação na transição ofensiva e é no seu deslocamento. Então eram dúvidas que tu ficava assim, caraca, como ele vai fazer isso? E para os jogadores se adaptarem a ele, o Arrascaeta, ele e a Arrascaeta vão fazer pressão na frente, de que forma eles vão fazer isso? É um trabalho do Filipe que nos gerou curiosidade e uma certa desconfiança. Embora hoje essa desconfiança pode estar sendo meio que comprovada de que realmente não existe essa possibilidade, só que eu acho que tem um adendo que está todo mundo ignorando. O Pedro também não está ainda 100%. Não está 100%. Por mais que talvez, né, possa... Não está. E eu falo sobre o ritmo dele, a velocidade dele, a qualidade técnica dele. Mas aí entra um outro dilema. O jogador precisa jogar para adquirir ritmo e atuar bem. Contudo, para ele jogar e atuar, ele precisa estar bem. Se ele precisa de ritmo para jogar e atuar bem, e para ele jogar ele precisa estar bem, como é que entra? São outras, né? Também tem pessoas, né, que acabam defendendo, mas são... E aí? Entenderam a parada?
Grande abraço, tamo junto, a gente vai se vendo. Eu gosto desses debates, cara, eles são bons e a internet dá um espaço desse. Diz aí o que você acha também da sua participação. Deixe seu like, tamo junto, a gente vai se vendo. Vamos ficar de olho. Valeu.